Sim, essa semana foi a paulada, é o assunto, sei lá, da última semana inteira. É uma nova IA de vídeo, que é a Minimax. É paulada demais, assim, cara, paulada. E é muito louco, porque essa chegou na primeira versão, e logo na primeira, cara, ela já é melhor que todas, eu não sei explicar, assim. Claro que ela ainda é só texto pra vídeo, tá, pessoal? Então, pode ser que quando saiu esse episódio, ela já tá em imagem pra vídeo, porque a galera, os desenvolvedores da Minimax já avisou que nos próximos dias, ou uma semana, vai sair o modelo de imagem para vídeo. Assim que sair, a gente vai mostrar para vocês. Mas ela tá rolando e ela é impressionante, assim. Ó, então já vamos sair mostrando aí pra galera. Vocês estão vendo a minha tela aqui. É, o nome dela é Minimax, esse é o nome ocidental. Quando a gente fala dessas IAs chinesas, elas têm vários nomes, os nomes que funcionam na China. Aqui no Ocidente ela vem como Minimax. É curioso porque o domínio dela, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição, mas o domínio dela, vocês vão ver aqui, é minimaxi.com. Tá certo, tá, pessoal? A gente vai deixar o link certo aqui, não se preocupa. Mas o nome dela é Minimax. Ela é uma AI que, quando vocês abrirem o site, provavelmente ele vai abrir em mandarim. Então vocês vão fazer a tradução. Se você estiver usando o Chrome, clica com o botão direito e coloca aqui Translate to English, só para garantir que vocês vão conseguir entender o que está escrito. E desce aqui, você vai ter, ele tem algumas soluções diferentes. A importante mesmo, a que está impactando o mercado, que é o que a gente vai mostrar agora, é a de vídeo. Clicou aqui, vídeo 01, ele já vai trazer, coloca Try It Now. Vai ter que colocar o seu login. O melhor, ela é gratuita, cara. Então. Ela é Isso... gratuita e ilimitada. Não, e isso por é muito enquanto, louco, né? porque a gente fez o nosso último podcast aqui, a gente tava falando, né, pra galera que, cara, como é que essas empresas vão sobreviver se elas estão recebendo tanto investimento, uma hora elas têm que começar a voltar. Então, no nosso raciocínio é assim, vai começar tudo a ficar caro, mano. O Runway e tal, cara, o Kling, os caras vão ter que começar a cobrar caro pela ferramenta para poder compensar todo o investimento que eles receberam até agora. Aí, num movimento que eles começam a cobrar um pouco mais caro, o Luma tava ficando caro, o Runway tava caro, de repente chega uma nova que tem mais qualidade do que as outras e é gratuita. E ilimitada. Então, e ilimitada. Então, assim, tá difícil, é um mercado muito competitivo, é muito concorrido. Então, pra gente que não tá competindo em tecnologia, tá só no mundo de IA Filmmaker, que a gente só usa a ferramenta, isso é incrível pra gente, cara. Quanto mais ferramenta tiver e mais guerra tiver rolando entre eles, mais chance do produto final tá com preço acessível pra gente e a gente conseguir produzir mais coisas e democratizar mais, né? É isso, é o livre mercado. Então vocês estão vendo aí, depois de vocês logarem, já ver como eu disse, os nomes mudam, é uma coisa um pouco confusa. Eles vão ter a versão que é nativa em inglês, eles já avisaram. Eu li todos os papers deles aqui. Então vai sair nas próximas semanas também a versão em inglês. Mas o domínio ele entra como essa Hilo AI. Não, e é legal ali que você viu ali embaixo, tá escrito em mandarim, que tá falando assim, sigam o canal da The Future Academy. Mó legal, né? E aqui ativa o sininho. Isso aí. Perfeito, cara. Então aqui a página ela tá traduzida. Ela tem uma interface super simples, não tem muita complicação. Aqui, logo embaixo, você vai ter Featured. Você tem alguns exemplos impactantes e você vai entender o porquê que a gente está empolgado com essa ferramenta. Então, lembrando, ela faz sempre vídeos de 6 segundos, essa é a duração máxima. E é texto pra vídeo, né, por enquanto. Só texto para vídeo. Olha essa cena, por exemplo, é uma cena que você vê uma ação muito intensa aqui, não só de movimento de câmera, mas o ambiente ele se transforma muito. Sabe o que eu acho mais é muito legal dela, fluida. assim, cara? Assistindo tanto as coisas que eles mesmos produziram quanto as coisas que a gente fez, eu tenho uma sensação, ainda tem umas coisas pra mim que ele parece um pouco ainda, tem uma sensação de videogame, assim, na textura da imagem às vezes, mas num geral ele tá perdendo aquele flick que tinha, que causava aquela expressão lá, o Uncanny Valley, né, que todo mundo tava comentando, assim, da IA. Essa ferramenta, ela perde um pouco, assim, me encantou bastante, assim, ver os resultados finais sem flick, ele tá mais limpo a imagem num geral, assim, né? Ela tá mesmo. Ela parece que é filmada de fato. E ela tem um lance que é legal, a gente vai explicar, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas que ela é muito fiel ao prompt. Ela tem, de todas as ferramentas de IA que a gente usa e que a gente testa aqui e tal, ela que tem a aderência ao prompt é o melhor possível. Significa, se você fizer do jeito certo, com a engenharia de prompt, né, saber utilizar o que ela demanda para te dar um resultado legal,
ela é extremamente fiel ao que você pede. Nada fica de fora. É muito impressionante, assim. Até, ó, esse lance que legal desse aqui de desfoque, ó. Tá focado no vaso, mudou, foi pra mulher. É, tudo é muito. Parece real mesmo, assim. Com Mostra exceção. as nossas, mostra as Vamos nossas, mostrar as Cacau. nossas, vamos. Ó, É que assim, né, sempre que a gente vê, né, lembra que a gente fala, às vezes, quando a gente mostra uma ferramenta nova, lembra quando a gente mostrou o Kling aqui, quando a gente mostrou, exemplificou o Sora, né? Tem sempre o lance que assim, ah, beleza, os caras fizeram e pegaram as melhores deles lá e colocaram pra gente. Cara, isso aqui eles liberaram pro mundo inteiro, tá todo mundo testando, e a gente não só se impressionou com os resultados que eles mostraram pra gente, quanto os resultados que a gente fez, tipo, cara, em poucos dias de teste, assim, e a gente tava chocado, assim. Então, é legal de mostrar pra vocês os resultados que a gente fez com os nossos prompts. Nós não fomos as pessoas que criaram a ferramenta e sabem a gente é exatamente. um usuário real, assim. Exato, É um assim, a gente usuário tá no da vida mesmo lugar real. de vocês, assim. É isso. Ó, por exemplo, uma cena. Isso que eu achei muito legal. Como ela consegue captar a emoção. Então é uma mulher negra que tá sentando, obviamente tá passando um momento difícil aí. Como ela movimenta a mão. Esse papo aí de que não consegue fazer mão, os dedos. Cara, tá tudo certo Ah. aqui, tá legal. Você consegue sentir de fato a emoção, Ah, obviamente. e essa cena tem um movimento grande de câmera, né? Tem uma câmera rápida que não. Cara, a gente não tem blur, a gente não tem distorções, assim, é muito legal. Total. Algumas interessantes aqui, por exemplo, ó, eu gosto muito dessa daqui. Tem uma menininha loirinha de cabelo encaracolado curto. Parece a Manu, né? Parece minha filha, é verdade. Olha que legal. Então ela consegue misturar um ambiente que é lúdico, o que tá atrás ali é uma coisa que seria mais para um chroma. A menina ela tá muito realista. E obviamente tem ao lado do CGI aí, desse monstrinho aí de pelúcia que tá vindo. De pelúcia não, né? Um monstrinho animado aqui. Pô, mostra aquela da novela, Cacau. Arrumando a mala. Essa é a paulada que tá aqui embaixo. Essa é uma das melhores aqui. Cara, essa poderia ser uma novela das 6 aí que a gente assiste o tempo inteiro na Globo. É uma cena, tipo, perfeita, cara. O movimento da pessoa empacotando a mala. Movimentinho de pan corretinho, liso ali, como se fosse num trilho. O movimento da pessoa é bom. Muito legal. Tem o primeiro plano desfocado, super legal. Tem as velas atrás, a composição da cena, como ele entendeu que é do século XIX. Eu fiz até a versão masculina dela aqui, ó, do que seria essa cena. E, cara, é isso, né? Olha esses movimentos. A gente fez um filme, cara, que a gente nem mostra, né? Porque foi no início, assim, quando tava começando a sair a tecnologia de fazer vídeo, assim. A gente fez um filme e ganhou prêmio, né? Nos Estados Unidos, assim, um festival que a gente participou. E a gente fez uma cena parecida com essa, que era um Papai Noel empacotando as malas, né? Era impossível fazer, assim. Isso a gente tá falando de menos de um ano atrás, assim. Era impossível, gente, cara. Assim, ele não conseguia mexer. Dezembro, os braços iam embolando, a roupa ia ficando toda bagunçada, né? Olha que legal isso aqui. A ideia era uma mistura de uma vaca com um jacaré desfilando. Olha como ele entendeu a mistura, como ele imaginou um animal híbrido dessa forma e como os passos são fiéis, a sombra que está vindo aqui. Ele entendeu que era um desfile de moda, então você vê que tem as perninhas de uma outra modelo que tá saindo enquanto esse que tá entrando tá na vez de desfilar. É muito maluco, assim, cara. Realmente ela tá. As cenas de bastante movimento são bem legais também, como essa. Uma moto tá andando, cara, em alta velocidade, tem uma explosão, ela muda a direção abruptamente e a câmera vai seguindo junto. Uma coerência, como o piso tá um pouco molhado, como isso. O movimento do pneu mesmo, né? Com as gotas. É louco, que ela cara, levanta. porque eu vejo isso assim e aí eu penso, beleza, tem uma sensação ali, ainda tem uma sensação de. Sei lá, parece um pouco um 3D, mas assim, o que isso pede, por exemplo, pra uma cena de luta do Super-Homem? Quando eles usam 3D, assim, o que isso pede pra uma cena de quando demonstra a cena de um jogo de videogame, tipo Uncharted. Cara, é a mesma coisa, assim, tipo, isso aqui já entrega o que eles entregam lá numa estrutura que demanda muito tempo, muito dinheiro, assim. E é legal, ó, esse aqui também é interessante, então, é isso, né, de você conseguir viajar uma cena que você
dificilmente veria sendo feito da maneira tradicional. E ele fez de uma maneira fiel, assim, ele seguiu o prompt que eu coloquei, um menino de smoking andando perto de um vulcão, andando a cavalo. É muito doido. O que é legal aqui, isso que você falou, claro, assim, acho que todo mundo que tá aqui sabe que um dos benefícios, ou minimamente uma das características da AI no filmmaking, é fazer isso de maneira rápida. Então, uma cena dessa aqui hoje, aqui dentro do Minimax, vai levar uns 5 minutos para fazer. Ela demora 5 minutos para produzir. E a parte, assim, você tem essa parte aqui da Creative Description, que eles colocam aqui, que é a descrição do prompt, a descrição da cena, né, onde você coloca o seu prompt. Uma coisa interessante, você coloca até 2.000 caracteres, o que é muito. Então você tem espaço para ser muito descritivo. Você consegue colocar muito detalhe do personagem, do ambiente, do movimento, da ação que acontece nesse lugar, do movimento de câmera, tudo. Você consegue fazer isso, um mood, qual é o sentimento que você quer passar. Você tem espaço para isso e ele de fato adere. Ele, como eu falei, vai gerar filmes de cenas de 6 segundos. E eu separei aqui para mostrar para vocês, que é legal. E é louco isso, né? Você falou aí da cena de 6 segundos, né? Quando você não tá acostumado ou familiarizado com o mercado cinematográfico, assim, você fala, uma cena de 6 segundos só, tipo, Sora já falou que vai soltar a cena com 1 minuto. O Kling fala de fazer cenas enormes também. A gente fica encantado, mas se você assistir filme, você que assiste filmes, a não ser que sejam cenas de diálogo, e aí a gente tá falando dos personagens conversando e tal, dificilmente você enxerga cenas muito longas nas peças, principalmente peças publicitárias e tal. É muito difícil, assim, você tá falando de cenas que normalmente tem 2, 3 segundos nos filmes, assim, elas são muito rápidas, os filmes têm muitos cortes. Você vai assistir um filme de ação em 1 segundo, em 1 minuto de filme, você vai ter, tipo, 40 cenas. Então, assim, ele já existe com um potencial para ser usado para contar vários tipos de histórias, assim. Claro que você vai ter lá, eu quero fazer uma cena artística que tem um mega plano de sequência, cara, não é a ferramenta ainda, mas já tá pronto para muita coisa. É legal isso, né? Porque você pode até pensar, né? Pô, só uma cena de 6 segundos, tava pequena. Mas até mesmo quando a gente vai montar nos nossos filmes, nas produções, a gente pega e coloca 2 segundos só, né? E o que é legal é porque agora a gente tá num lugar, porque pouco tempo atrás tudo era muito slow motion, era muito lento e tal. E aí parece que uma cena de 2 segundos ela não causa tanto impacto porque tem pouco movimento. Agora, uma cena de 2, 3 segundos com bastante movimento, ela faz muita função. E ainda mais hoje, né? Pensando que a IA ela tem certas alucinações, às vezes você tem uma cena de 5 segundos que parcialmente ela funciona, porque depois ela alucina, você vai escolher o trecho certo e às vezes ela funciona porque, cara, os 2 primeiros segundos funcionaram, né? Vamos lá? Vamos fazer uma cena aqui? Bora fazer a cena. Vamos fazer uma diretor, cena. o que você manda? Acho que a gente pode fazer uma cena cara, uma pessoa comendo numa lanchonete, assim, um hambúrguer. Hambúrguer? Uma Eu acho que é cena uma coisa padrão. que a gente sabe que é uma cena que costuma gerar problemas, né? O mundo da inteligência artificial de vídeo, a gente viveu a evolução da coisa em cima da referência do Will Smith comendo o espaguete, né? Espaguete, Então, legal. a gente sabe que o alimento, o dedo, tem um monte de coisa ali de referência que costuma dar problema. Eu acho que pode ser um bom exemplo pra gente mostrar como evoluiu, né? Boa, legal. Vamos nessa. Lembrando assim, você pode promptar em mandarim. Não vai ser o nosso caso aqui, a gente vai promptar em inglês, tá? Mas a gente vai fazendo passo a passo Se com quiser, vocês. eu abro o chat GPT aqui pra gente promptar em mandarim. Eu acho que didaticamente vai ser melhor em inglês. Então vamos colocar. É bom a gente ser descritivo ao longo dessa estrutura de prompt. Quanto mais. É até legal pra gente ilustrar como ele é fidedigno a esse lance da aderência ao prompt, ele funciona legal. Então vamos colocar um homem, a 60-year-old man. Então um homem de 60 anos. With gray hair, tom de cabelo grisalho. Vamos colocar a ação, o que ele tá fazendo. Então vamos colocar ele em hambúrguer. Então, ir na hambúrguer, vou colocar num restaurante típico americano. Lanchonete americana, assim. Colocar, era typical American diner. Diner, pra quem não conhece, uma lanchonete americana.
ah, vamos colocar the camera pushes out. Você pode colocar pushes out, seria como ela estivesse se retraindo, Um ou o zoom equivalente a um zoom out. Também você pode colocar zoom out dando a mesma. E aí aqui a gente já tem a nossa estrutura básica. A gente consegue incrementar com alguns complementos mesmo, assim, de cena que a gente consegue colocar aqui. Então, por exemplo, vamos colocar na frente do homem, tem um prato com batata frita. Perfeito. Vamos ver o que ele entrega. In front of the man, there's a plate of French fries. Na solda. And a soda can. Então, na frente do homem tem um prato de batata frita e um refrigerante. Uma lata de refrigerante. Então, uma vez que a gente fez isso... Aqui também, acho que não precisa para agora, mas daria pra gente acrescentar, por exemplo, elementos que podem casar com uma história. Então a gente poderia acrescentar, por exemplo, estilo de textura da imagem, Consegue, paleta de então. cor, assim, o que a gente gostaria de trazer. Imagina que se a gente tivesse uma cena de um filme de terror, a gente traria uma paleta de cor que puxa mais para esse lado. E, obviamente, a gente também consegue, por exemplo, enquanto ele dá o zoom out, começa a revelar outros elementos na lanchonete e tal. E lembrando, a gente, olha aqui embaixo, né? São 2.000 caracteres que a gente pode preencher, a gente usou 169. Então, assim, tem espaço para muita descrição. Legal. Então, Generate Video, ele vai levar mais ou menos 5 minutos. A partir do momento que você gera, isso é interessante porque ele te fala quantas pessoas estão na sua frente, né? Nesse processo de geração. Ou seja, Então, aproveitem para gerar agora, que não tem tanta gente usando. É verdade, isso é uma dica boa. Então ele tá falando aqui, são 173 pessoas na minha frente, o tempo de espera é estimado em 6 minutos. Gente, a ferramenta que no momento deve ser top 3 de ferramentas de geração de vídeo no mundo, agora, nesse exato momento, só tem 173 pessoas no mundo inteiro na nossa frente gerando um prompt. E caiu pra 89, algumas já resolveram. Cara, é impressionante, assim, tipo, era pra estar o mundo inteiro usando isso. Enquanto a gente espera gerar, só a título de curiosidade, eu acho que vale a gente mostrar um prompt que a gente usou em alguma outra cena que ficou boa. Por exemplo, a gente pode pegar aquela da moto, eu acho que a da moto ela tem um movimento intenso. Sim. E a gente consegue visualizar legal. Então você vê que aqui... Olha a diferença do tamanho do prompt, gente. Aqui já é uma coisa mais elaborada. Podem pausar aí para olhar com calma. Mas aqui vocês conseguem entender todo esse lance que a gente está falando de incrementar com outros elementos, como que como a câmera se comporta ao longo da cena. Você não precisa só fazer um zoom out, por exemplo. Ele vai dar um zoom out agora, mas de repente ela faz uma pan para a direita, sabe? Você consegue ser mais elaborado nisso e principalmente ajudar a descrever ela com qual emoção que você quer gerar, todo esse tipo de... E o mais legal, assim, é que, por exemplo, pra fazer uma cena dessa, assim, eu já filmei muito filme de carro, assim, da forma tradicional, né? Pra você fazer uma cena dessa, você tem que saber, por exemplo, que tipo de movimento, você tem que saber que você usa um Russian Arm, um carro com uma grua pra fazer um movimento, você tem que falar pra sua produção que você vai precisar fazer chover, você tem que saber coordenar os movimentos, bloqueio de estrada. Tem um monte de coisa que você precisa saber pra você executar uma cena dessa de uma forma tradicional. Pra você executar uma cena dessa no mundo do AI Filmmaker, o que você precisa é ter referência de filme. É muito louco, assim, porque você vai descrever o que você enxerga. Você não descreve como se faz, né? Você descreve o que você enxerga. O que você assiste um filme e você enxerga nele é o que você pede. Então é muito louco, assim, né? Permite, assim, quem ama cinema, quem ama filme, quem tem muita referência, consegue descrever bem o que ele quer. Ele não precisa ter uma referência muito clara do que é o mundo da produção, e sim do que é o mundo do resultado, né? É muito louco, é legal isso que você tá falando também, porque traz uma perspectiva nova para quem quer começar, se você que tá aí, quer começar a colocar o pezinho aí no mundo da AI Filmmaking, a gente entende que é uma nova profissão que está sendo criada, porque realmente é muito poderoso você conseguir fazer cenas do nível dessa que a gente está te mostrando dentro de casa, computador no colo e tal. É muito importante você ter referências, assim. E depois, quando você se coloca nesse lugar, por exemplo, o Baipi é diretor, você assiste filme com outro viés. Total. Tenho certeza, assim, antes de você ter um conhecimento técnico disso,
você assistia pelo entretenimento. Hoje você analisa coisas que o civil não olha, né? Total. Então é muito legal você ter esse repertório. Quanto mais conteúdo, mais referência você tem, mais repertório você consegue extrapolar para dentro de uma ferramenta como essa, por exemplo. Isso faz total diferença no resultado final, assim. Você saber não só os termos técnicos, mas você ter a noção do o que te ajuda a contar a história, né? Muito legal. E assim, de novo, gente, eu não. Apesar de eu estar falando isso, né? Que as suas referências já vão te ajudar a contar suas histórias no AI Filmmaker, assim. Você ter vivências também de cinema, do audiovisual, assim. Uma coisa não atrapalha a outra, né? Suas vivências no audiovisual, por exemplo, a gente vai falar aqui que você não precisa mais saber que estava ligado um sky panel no fundo da cena para fazer o contraluz, mas você precisa saber que precisa de um contraluz para aquela cena funcionar e ter o recorte que necessita numa fotografia, por exemplo. Talvez você perca uma parte um pouco que você é muito técnica, nomenclatura, mas você precisa continuar entendendo o raciocínio lógico das coisas, sabe? Mais 68% aqui, vamos cortar para quando ela estiver pronta, para vocês não terem que esperar aqui com a gente. Ó, pessoal, ficou pronto, vamos ver junto com a gente aqui. Então deu um pouquinho menos de 5 minutos. Ele se confundiu aqui. Ele não mordeu, mas ele trouxe tudo que a gente pediu. Então ele trouxe até uma coca a mais aqui, né? Mas ele colocou, ele tá num ambiente que é típico, Sim. um diner americano, um restaurante americano, muito que a gente vê em filme. Ele tá com um hambúrguer na frente dele. Ele não trouxe movimento de câmera aqui, então isso é algo que a gente repetiria para fazer. E aí tem um prato aqui de batata frita, exatamente como a gente falou. Então é um cara que parece ter 60 anos mesmo, com cabelo grisalho. E é uma imagem que tá muito sharp, né? Sim, Uma super. imagem que tá muito realista, cara. Tirando. O fato dele se embolar com o papel ali torna mais realista ainda, né? Porque a coisa mais. O clássico quando você vai numa lanchonete é você se Desembrulhar as embolar. coisas. E segue a linha do que a gente tava falando também, né? Por exemplo, se você vai usar essa cena, talvez você não usaria ela inteira. A gente usar só um trecho dela, onde ele tá meio que desembalando o hambúrguer, tipo, ela já é o E suficiente. provavelmente aqui, assim, a gente faria uma. Queria da cena dele mordendo o hambúrguer e dando zoom out. Por acaso saiu essa cena. Era possível que a gente fizesse um take com essa cena, dele começando um primeiro movimento, começar num outro plano mais fechado, onde ele já tá mordendo o hambúrguer com zoom out. Daria uma composição de cenas que a gente nem tava planejando fazer. Poderia ser interessante pra nossa história, assim. Total. Mas eu acho legal, Cacau, vê se a gente fazer outro aqui, só pra também. É isso, né? Inteligência artificial, a gente tem que gerar mais do que uma. Graças a Deus, essa é gratuita, então a gente pode gerar quantas a gente quiser. Sim. Mostra a sua que você tem o extraterrestre comendo hambúrguer, por exemplo, que tem é um prompt mais caprichado, assim, e ele é bem mais fiel, assim. Vamos ver. Esse aqui, por exemplo. Ó. Então, eu coloquei aqui um ET, usando uma jaqueta de couro, numa mesa, num restaurante americano típico. Na frente dele tem um prato com frango frito, nuggets, asinha e um copo com refrigerante branco, um copo branco com canudo branco. E aí ele tá mordendo aqui o hambúrguer e você entende, cara, assim, como ele teve aderência, né, sobre Sim. exatamente aqui tem os nuggets, tem as asinhas, tem o hambúrguer, tem o copo branco com canudo branco, ele tá comendo, ele tá dando a mordida, né, então isso seria algo que a gente incrementaria lá no outro, ele estaria fazendo esse movimento da mordida, não só colocando, estivesse comendo, porque às vezes fala, eu tô comendo, mas na verdade assim, você tá sentado à mesa, Sim. comendo assim, é o movimento da mordida, então Exato. você é mais descritivo nesse sentido. Perfeito. E eu acho legal assim mostrar quando você fecha essa abinha aí, olha quantas imagens você precisou gerar do ETzinho ali comendo pra ter uma boa, né? Não são tantas assim, gente. Tipo, a gente tá acostumado com o Midjourney, né? A gente gera tantas imagens pra chegar no resultado que a gente gosta, na perfeição do resultado. Cara, aqui não são tantas opções pra chegar em resultados bons, né? Muito legal. Muito legal. É isso, vambora? Minimax, vale a pena. Confere o link que tá aqui embaixo.